Bom dia! E antes de mais nada, é um grande prazer estar nesse congresso com os senhores. Meu nome é Alessandra Azevedo e eu sou médica do Hospital São Camilo. Bom, gostaria de contar um relato de caso bem comum para vocês, que é sobre um paciente com peste bubônica com evolução para peste septicêmica. O relato é sobre um homem de 47 anos, natural de São Paulo, casado, tem 3 filhos e não possui antecedente de doença crônica. Realizou viagem para Madagascar a fim de realizar um trabalho voluntário na capital chamada Antananarivo. Em 28 de junho de 2018, viajou para a cidade portuária de Toamazina, onde pernoitou e retornou no dia seguinte para a capital, embarcando de volta para São Paulo. Em 1º de julho de 2018 à noite, apresentou febre, calafrios, mal-estar generalizado e, por esse motivo, na manhã seguinte buscou um médico particular que o diagnosticou como faringite aguda, recitando antipiréticos cujo princípio ativo é paracetamol. A posologia indicada foi de um comprimido administrado de 500 mg por via oral a cada 6 horas. O paracetamol é um analgésico e antipirético de ação central. Não pertence aos grupos dos opiáceos e salicilatos. Ele vai ser absorvido rapidamente no trato gastrointestinal, principalmente o intestino delgado, por transporte passivo. Esse fármaco pode ser amplamente distribuído em tecidos orgânicos, exceto no tecido gorduroso, e se liga às proteínas plasmáticas. Esse princípio ativo tem como mecanismo de ação a inibição das enzimas COX-1 e 2. Assim, não ocorre a síntese de PGE2, não estimulando o receptor EP3, encontrado nos neurônios, diminuindo a temperatura e os tremores. O paracetamol é metabolizado principalmente no fígado e envolve 3 principais vias: conjugação com glucuronídeo, conjugação com sulfato e oxidação através da via enzimática do sistema citocromo P450. Em 4 de julho de 2018, a febre e o mal-estar se intensificaram e se adicionou cefaleia. As moléstias persistiram e surge uma tumefação inguinal esquerda, intensamente dolorosa. Em 5 de julho de 2018, é transferido para o Hospital São Camilo por má evolução clínica, sendo dor abdominal intensa, desordem sensorial, visão embaçada, anúria, dispneia e hipotensão persistente. Não apresentou dor torácica, tosse nem hemoptise. Ao ingresso, no exame físico, tinha uma pressão arterial de 60 por 40 mm de mercúrio, frequência respiratória em 40 por minuto, frequência cardíaca de 120 por minuto, temperatura de 39,8 graus Celsius. A ectoscopia, o paciente se mostrava em mau estado geral, com aspecto abatido, desidratado e inquieto. A pele era fria, com petequias no tórax, abdômen, nas extremidades inferiores e superiores e sem cianose. Antes, um paciente febril, com facies tóxica, manifestações sistêmicas, adenopatia inguinal esquerda dolorosa e antecedente de viagem recente à zona endêmica de peste. Se levou ao diagnóstico clínico de uma septe severa, devido à peste septicêmica secundária, a forma bubônica, como primeira possibilidade. E o diagnóstico diferencial inclui febre tifoide e riquetiose, doenças que singularmente são causadas por bactérias gram-negativas. Possuem evolução rápida de febre, dores de cabeça e mal-estar generalizado, sendo a primeira transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados, enquanto a segunda é transmitida pela picada de artrópodos, como pulgas e ácaros. Se propôs, então, um plano de exame de diagnóstico para determinar a extensão da enfermidade e identificar o agente etiológico. Nos testes laboratoriais, evidenciou leucocitose 48.000, marcada com neutrofilia e um desvio à esquerda, plaquetopenia, já com coagulação intravascular disseminada instalada. Nível de produto resultante de fibrina elevado, retenção nitrogenada, transaminase aumentada em que o valor de aspartato aminotransferase foi bem aumentado, assim como a alanina aminotransferase. Além disso, o estado de LDH5 se mostrou aumentado, assim como a bilirrubina, tendo valores de 2,11 microgramas por decilitro para a bilirrubina total e 1,24 miligramas por decilitro para a bilirrubina direta. A creatinina estava elevada com valor de 4,87 miligramas por decilitro. O ultrassom abdominal mostrou hepatosplenomegalia e adenopatias inguinofemorais esquerdas. Se iniciou o tratamento para as dores abdominais com 2 ampolas de 40 ml de Buscopan, administrado lentamente por via endovenosa, contendo o princípio ativo butilbrometo de escapolamina, que é um antagonista dos receptores muscarínicos, que evitam os efeitos da acetilcolina por meio do bloqueio da sua ligação com tais receptores nas células neuroafetoras, em junções parasimpáticas, nos gânglios periféricos. Esse fármaco exerce um efeito espasmolítico na musculatura lisa do trato gastrointestinal, das vias biliares e geniturinárias. Após a administração endovenosa, o princípio ativo é rapidamente distribuído para os tecidos, se concentrando no trato gastrointestinal, fígado e rins. A principal rota metabólica é a hidrólise da ligação éster. A meia-vida de eliminação é de cerca de 5 horas, sendo excretado por via renal. Também foram administrados vasopressores, norepinefrina e epinefrina, para o suporte hemodinâmico do paciente. Foram lentamente administrados por via endovenosa 2 ampolas. Uma ampola de 4 ml de hemitartarato de norepinefrina, que representa 16 microgramas de norepinefrina. E uma ampola de 1 ml de hemitartarato de epinefrina, que contém 1 miligrama de epinefrina. O último princípio ativo citado é um potente estimulador tanto dos receptores alfa quanto beta adrenérgicos, tendo como objetivo a elevação da pressão arterial por meio do mecanismo triplo, em que ocorre a estimulação direta do miocárdio, que aumenta a força de contração, sendo ação inotrópica, aumento da frequência cardíaca, sendo ação cronotrópica positiva, e vasoconstrição de delitos vasculares. O neurotransmissor estimula o receptor beta-adrenérgico, que é acoplado à proteína GS. Este, por sua vez, ativa a adenilato ciclase, sintetizando o AMP cíclico. O segundo mensageiro produzido eleva-se e ativa a enzima PKA, levando à fosforilação de VOX de cálcio, permitindo a entrada desse íon. E assim ocorre a contração do músculo estriado, tendo como efeito a ação inotrópica e cronotrópica. Além disso, a adrenalina estimula o receptor alfa-adrenérgico, que é acoplado à proteína GQ11, que por sua vez ativa a PLPC-beta, e atua sobre a PIP2 e catalisa a formação de DAG e IP3. Esse último é hidrossolúvel e se difunde para o citoplasma e se associa com o receptor de IP3 encontrado no estoque de cálcio.
Assim, esse íon sai por processo passivo e estimula a PKC, levando à vasoconstrição. A norepinefrina e a epinefrina são fármacos equipotentes na estimulação dos receptores beta-1. No entanto, a norepinefrina é menos potente sobre os receptores alfa. Mesmo assim, a noradrenalina também atua levando a pressão sistólica e diastólica, e consequentemente a pressão de pulso. A metabolização acontece no fígado devido às enzimas COMT e MAO, que são responsáveis pela inativação da epinefrina e norepinefrina, sendo excretadas por via renal. O tempo de meia-vida de ambos vasopressores são de aproximadamente 1 minuto. Também foram administrados antimicrobianos no paciente, ceftriaxona, gentamicina e doxiciclina. O paciente continuou na unidade de trauma e choque e faleceu meia-noite do dia seguinte. Foram realizados hemocultivos direcionados para cada uma das 3 suspeitas que tínhamos: febre tifoide, rickettsiose e peste, sendo essa última a que se configurava como a maior suspeita. O seu hemocultivo constitui insemear 2,5 ml de sangue do doente em 25 ml de BHI, incubar a 28 graus Celsius e efetuar subcultivos diários em BAB durante 3 dias. Após esse período, foram observadas áreas de lise e colônias pequenas, de forma convexa, de aspecto brilhante, translúcidas e com bordas inteiras, compatíveis com a identificação de Yersinia pestis, refutando as demais suspeitas. A prova rápida, que é antígeno F1 de Yersinia pestis, resultou positiva, ao mesmo que a prova de reação em cadeia da polimerase. Optou-se por um segmento de NPCR, conhecido como NPCR-TBU. Essa técnica é uma adaptação que diminui a possibilidade de contaminação da amostra, e é assim mais confiável. Nessa técnica, os 2 pares de primers internos e externos são adicionados ao mesmo tubo, sem a necessidade de abertura do tubo entre as fases de amplificação. Para evitar a competição entre os 2 pares de primers pelo alvo NPCR e TBU, foram desenvolvidas algumas estratégias, baseadas em diferentes temperaturas de anelamento de cada par de primers, ou na separação física dos primers. Desenvolveram a estratégia de fixar os primers internos na face interna da tampa do microtubo, por evaporação. Para facilitar a visualização dos primers fixados, traços de corante azul de bromofenol são adicionados aos primers internos, antes da fixação, dando a eles uma coloração azul. A mistura de reação com o primer externo é introduzida no interior do tubo, e ao final da primeira etapa de amplificação, o tubo é invertido várias vezes, de modo que o primer fixado na tampa dissolva-se no produto da primeira reação. A primeira etapa constituiu de 15 ciclos compostos de 1 minuto a 90 graus Celsius, 1 minuto a 55 graus Celsius e 1 minuto a 72 graus Celsius. Após a primeira fase de amplificação, os tubos foram aquecidos a 90 graus Celsius por aproximadamente 2 minutos, e em seguida invertidos várias vezes para a diluição dos primers fixados na tampa do microtubo, na mistura da reação. Os tubos foram brevemente centrifugados e submetidos à segunda fase de amplificação, composta por 45 ciclos de 1 minuto a 90 graus Celsius, 1 minuto a 55 graus Celsius e 1 minuto a 72 graus Celsius, seguidos de uma etapa de extensão final de 7 minutos a 72 graus Celsius. Não se realizou aspirata do bulbo inguinal e nem se tomaram amostras de escarro ou secreções brônquicas, mas o diagnóstico final foi de choque séptico, com falhas de múltiplos órgãos, por peste bubônica primária com peste septicêmica secundária. O que então é peste bubônica? A peste é causada por um bacilo gram-negativo, chamado Yersinia pestis. Essa bactéria, que possui registros pré-históricos, foi responsável por pelo menos 3 pandemias ao longo da história, deixando milhares de mortos. Hoje ainda existem focos naturais de Yersinia pestis, sendo que mais de 20 países continuam sendo endêmicos para essa doença. A peste pode ser apresentada de 3 formas: bubônica, atingindo linfonodos; septicêmica, quando há disseminação para a corrente sanguínea e diferentes tecidos, podendo ser secundárias demais; e pneumótica, quando atinge os pulmões, sendo que essa última forma é a única que permite a transmissão de pessoa a pessoa. No caso do nosso paciente, vimos que a peste bubônica foi a primeira a se instalar, e esta, por sua vez, está intimamente relacionada às pulgas dos reservatórios naturais da bactéria, como os roedores. As pulgas pertencem à ordem Siphonaptera, e na fase adulta são ectoparasitos de aves e mamíferos, em especial desses últimos, enquanto na fase larvária apresentam vida livre e aparelho bucal do tipo mastigador. As pulgas são insetos pequenos, de 1 a 3 milímetros, de cor castanho escuro e corpo achatado lateralmente, o que facilita sua locomoção entre os pelos. Apresentam um aparelho bucal do tipo picador-sugador. São ápteras e o último par de pernas é adaptado para saltar, o que lhes permite dar pulos extraordinários, de várias vezes o seu tamanho. O dimorfismo sexual é pronunciado. Os machos, além de serem menores que as fêmeas, diferenciam-se dessas pela morfologia dos órgãos genitais. Enquanto neles a extremidade posterior que alberga o órgão copulador espiralado é pontuda e voltada para cima, nas fêmeas a extremidade posterior é arredondada. Entre as estruturas internas, o proventrículo merece destaque, funcionando como uma válvula que impede a regurgitação do sangue durante repasto sanguíneo. As pulgas adultas são hematófagas obrigatórias, alimentando-se diretamente dos capilares. Cada espécie de pulga tem hospedeiro próprio, mas pode sugar o sangue de outro animal caso falte seu preferido. Daí vem a possibilidade de transmissão de peste e outras doenças no homem. Após o repasto, a pulga espalha gotículas de sangue pelo ânus, muitas vezes misturado com fezes. Em geral, a cópula é realizada pouco depois que os insetos emergem do púparos, e é a fêmea que cavalga o macho. Após a fecundação, a fêmea necessita de repasto sanguíneo para começar a ovipor. As fases evolutivas das pulgas são ovo, larva primária, larva secundária, larva terciária, pupa e adulto. São, portanto, insetos que têm metamorfose completa. Em temperatura de 23 a 26 graus Celsius e umidade relativa do ar elevada, a oclusão do ovo ocorre dentro de 1 a 3 dias. As larvas são vermifoides, ápodas, esbranquiçadas e eucéfalas.
A emergência dos adultos é estimulada por pressão mecânica. O ciclo completo do ovo a adulto é em torno de 25 a 30 dias, dependendo das condições de temperatura, umidade e nutrição das larvas. Dentre as diferentes espécies de pulgas, a Chinopsila schiopus destaca-se na transmissão da Yersinia pestis. Alguns autores afirmam que a bactéria consegue colonizar mais rapidamente o proventrículo dessa espécie, mas essa afirmação necessita de maiores estudos. É negativa. Assim como toda Yersinia é anaeróbia facultativa, fermentadora, oxidase negativa, com lipopolissacarídeo que consiste em polissacarídeo do antígeno somático O, polissacarídeo central e lipídio A, sendo o LPS na forma tetracilada, fazendo com que não seja reconhecido pelo sistema imune. Já o lipídio A do LPS participa também da ativação de monócitos e macrófagos via receptor TLR4 e dos correceptores CD14 e MD2. Essas células ativas secretam monóxido de nitrogênio, lipídios vasoativos e citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa. E tem a ativação do sistema complemento e que, em excesso, leva ao choque séptico. As espécies patogênicas de Yersinia possuem capacidade de resistir à morte pelo fagócito, sendo que o sistema de secreção tipo 3 está envolvido nessa propriedade. Durante o contato com as células fagocíticas, as bactérias secretam proteínas para dentro do fagócito, que desfosforilam várias proteínas necessárias para a fagocitose. E induzem citotoxicidade, causando desarranjo dos filamentos de actina, e apoptose inicial em macrófagos. O sistema de secreção tipo 3 também inibe a produção de citosina, que, por sua vez, diminui a resposta imune inflamatória para a infecção. A Yersinia pestis possui dois plasmídios que codificam os genes de virulência. O gene F1 codifica uma cápsula proteica antifagocítica, gene da protease ativadora de plasminogênio, que degrada os componentes do complemento C3b e C5a. O gene da protease PLA também degrada os coágulos de fibrina, permitindo que essa bactéria se dissemine rapidamente. Vale ressaltar que todas as infecções por Yersinia são zoonóticas. Hospedeiros humanos ocorrem acidentalmente. Ao contrário da maioria dos artrópodes que se alimentam de sangue, as pulgas têm um intestino médio simples e não dividido, e o armazenamento, digestão e absorção do sangue ocorrem em todo o seu comprimento e diâmetro. No entanto, o proventrículo é uma válvula entre o intestino médio e o esôfago em sua superfície interior organizada com fileiras de espinhos direcionadas para trás. O proventrículo abre e fecha ritmicamente em coordenação com os músculos da bomba para permitir alternadamente a entrada do sangue no intestino médio e impedir o refluxo. Durante uma refeição de sangue, as bactérias avançam através do esôfago e entram no local da picada. Isso é surpreendente a princípio porque ocorre contra a direção do fluxo de sangue durante a alimentação. E a Yersinia pestis é imóvel, incapaz de nadar contra a corrente. E ela enfrenta esse desafio interferindo na dinâmica normal dos fluidos da alimentação sanguínea e na função da válvula proventricular, ao formar um biofilme bacteriano coeso na válvula proventricular no membro interior da pulga. À medida que o biofilme cresce e se consolida gradualmente, impede que a válvula proventricular se feche completamente e pode eventualmente fechá-la e bloqueá-la, resultando em transmissão regurgitativa. Quando essas pulgas parcialmente ou completamente bloqueadas tentam se alimentar, fechando a entrada do intestino médio, a Yersinia pestis altera drasticamente o comportamento alimentar das pulgas e melhora sua transmissão. A inoculação da Yersinia pestis na pele desencadeia uma resposta principalmente com neutrófilos. Essas células controlam a proliferação da Yersinia na derme, mas são incapazes de eliminar a infecção. As bactérias competem para a disseminação e escapam da pele imediatamente após a inoculação, através dos vasos linfáticos para alcançar os linfonodos e colonizá-los. O que faz a bactéria conseguir resistir ao nosso sistema imune são seus fatores de virulência, em principal as proteínas de membrana externa da Yersinia, as IOPs, que consistem em um conjunto de efetores diretamente translocados para as células hospedeiras através de um sistema de secreção do tipo 3, conhecido como T3SS, que é codificado no plasmídio de virulência. A administração de efetores IOP, bem como a invasão celular, requer a adesão da Yersinia pestis às células hospedeiras. A proteína de membrana AIL contribuiu para a ligação celular, liberação de IOP e resistência sérica. Outro fator que promove a secreção de IOP é a PSA fibrae, que inibe a fagocitose por macrófagos e medeia a ligação de Yersinia às células epiteliais, interagindo com glicosfingolipídios e fosfatidilcolina. Por outro lado, a fração F1 de antígeno capsular, codificada por PFRA e PMT1, impede a captação bacteriana. A protease PLA é outra proteína de membrana externa que desempenha um papel fundamental na Yersinia pestis. Virulência por suas propriedades adesivas, invasivas, fibrinolíticas e coagulase. Foi demonstrado que cliva vários substratos de células hospedeiras in vitro e ou em vivo. A atuação da resposta imune adaptativa no combate à Yersinia pestis parece estar relacionada com a expansão das células T específicas produtoras de interferon-gama de fator de necrose tumoral alfa, que participam da ativação de fagócitos como a resposta de linfócitos TCD8 citotóxicos, que exercem a lise direta de células infectadas pela bactéria. No entanto, a Yersinia pestis consegue resistir ao sistema imune e colonizar os linfócitos. Em seguida, as bactérias podem escapar para a circulação sistêmica através dos vasos linfáticos eferentes ou através dos vasos sanguíneos. A Yersinia pestis ocorre na circulação sanguínea atinge a artéria hepática via porta, percorre para os sinusoides e hepatócitos onde encontram células de defesa como os neutrófilos. Assim, para impedir a fagocitose, a bactéria expressa IOPM, que ativa a caspase 3 e desencadeia o processo de apoptose do fagócito. E desse modo, a Yersinia pestis consegue se multiplicar. Então ocorre recrutamento de mais células de defesa, formando focos inflamatórios no fígado e em seguida microabscessos, podendo causar oclusão sinusoidal, dificultando a passagem sanguínea e levando a focos isquêmicos e posteriormente necrose hepática.
Devido às lesões, ocorre a liberação de marcadores enzimáticos de lesão hepática na circulação sanguínea, sendo eles a alanina aminotransferase, ALT, que é encontrada em altas concentrações no citoplasma dos hepatócitos, e o aspartato aminotransferase, AST, que é encontrada em 80% nas mitocôndrias. Já nos exames bioquímicos, é visualizado mais aumento de ALT do que de AST. Outros marcadores enzimáticos detectados no sangue é a desidrogenase lactática 5, que está principalmente no fígado, tendo como função a oxidação reversível do lactato em piruvato. Além disso, este órgão atua na secreção da bile, onde a bilirrubina indireta, ou não conjugada, é convertida em bilirrubina conjugada através da ligação com duas moléculas de ácido glicurônico. Como ocorre o dano hepatocelular, se tem a liberação da bilirrubina no sangue, aumentando os níveis desse marcador não enzimático. Outros órgãos afetados são os rins, em que a bactéria induz uma intensa resposta inflamatória às células imunes. Por sua vez, secretam TNF-alfa, interferon-gama e IL-1, induzindo a expressão da enzima em nós na medula renal. Nas células mesangiais glomerulares e nas células do endotélio vascular renal, com a liberação de altas concentrações de óxido nítrico, que interagem com os eros, que formam moléculas tóxicas como peróxido nitrito, que por sua vez oxidam e lesam as proteínas da membrana celular, levando a uma progressão da lesão renal. Dessa maneira, como a funcionalidade está comprometida, o rim não consegue excretar adequadamente a creatinina, que é um marcador produzido a partir da creatina e do fosfato de creatina, por meio de um processo de desidratação não enzimático. Assim, os níveis desse marcador se elevam no sangue. Bom, como puderam observar, a junção de todos esses fatores combinam numa piora do prognóstico do paciente, que em mais de 95% dos casos vão a óbito, como vimos também no nosso caso clínico. Bom, a intuição dessa apresentação era trazer uma luz acerca dessa doença que é tão pouco abordada nos nossos dias, mas que ainda continua dizimando muitas vidas ao redor do mundo. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos e até uma próxima.